Olá, gente, estamos de volta para mais uma aula de redação agora. Redação especificamente para o Enem. Nós já vimos aí nas aulas anteriores o que é o tipo de dissertação que o Enem pede, o tipo dissertativo ou argumentativo. Já vimos na primeira aula também como que é corrigida a redação do Enem. E também na aula passada a gente viu como que a primeira competência avalia a sua redação. Vamos revisar um pouquinho? O Enem tem 5 competências. Cada uma dessas 5 competências vale 200 pontos. E cada competência dessa tem níveis, 5 níveis. Você pode atingir os vários níveis de cada uma das competências. O seu foco é atingir o nível máximo em cada uma delas. Competência 1 tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Você pode atingir qualquer um deles. E esses níveis podem variar dependendo da competência. Você não atinge o mesmo nível em todas. Isso pode acontecer, ficar no nível 4 em todas as competências. Mas isso pode variar. Você pode ficar no nível 4 na 1, 3 na 2, 4 na 3 e assim vai. Pode ir variando. E a soma desses pontos vai formar a sua nota na redação do Enem. O nosso foco aqui é chegar no nível 5 em todas as competências. São 5 competências, nível máximo em todas elas, 200 pontos cada um. Hoje, competência 2. Como que a competência 2 funciona? Competência 2 fala o seguinte, ó. Você tem que compreender... Competência 2, ela vai avaliar se você compreendeu a proposta de redação, é uma parte. Ela se divide em 3. A competência 2 é a mais importante de todas. Aqui você vai ver, você vai tentar compreender a proposta de redação, é uma avaliação que ela faz. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, olha só, várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, é uma outra proposta que ela tem. E tem que respeitar os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Essa competência é 3 em 1. Você tem que entender o tema, tem que usar várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema e tem que fazer tudo em um texto dissertativo argumentativo que a gente já aprendeu na primeira aula. Mas na primeira aula a gente falou o que é o texto dissertativo argumentativo. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido nessa competência. E outra coisa, tudo isso tem que ser em prosa. O que é prosa? Prosa, nesse caso aqui, significa que você vai escrever sem ser em forma de versos. O que é escrever em verso? É você escreve um verso aqui, depois muda de linha, outro verso aqui, fez um poema. Aí pula uma linha, outro verso, outro verso, outro verso. Fiz um poema de 2 estrofes, 4 versos cada uma. Isso é um poema. A prosa não tem isso. Prosa é quando você começa aqui um parágrafo, acabou a linha, vai para a próxima linha, acabou a linha, vai para a próxima linha, sem se preocupar onde acaba a sua palavra. No poema, eu sei onde começa e onde termina. Em tal palavra termina esse verso, vou para a próxima linha. Em prosa, não. Você tem que usar toda a extensão da linha para produzir seu texto. E acabou, ponto final, próxima linha, parágrafo de novo, e assim vai. Isso é escrever em prosa, tá? Basicamente isso, para vocês entenderem aí o que essa competência está falando. Se você escreve dessa forma aqui, ó, em forma de versos, você vai ter 0 na sua redação. Cuidado com essa competência. Ela é a única que tem o poder de anular a sua redação inteira, se você desrespeitar essa competência. Olha só, o manual de redação que vocês têm aí embaixo, para quem ainda não baixou o manual de redação, não é possível que você não tenha baixado ainda, porque eu já falei nas aulas anteriores. Baixa o manual, lê inteiro, é isso que eu estou trazendo aqui, vocês vão acompanhar comigo a leitura desse manual. E ele traz algumas dicas para atender plenamente a competência 2, ó. Aí. Você tem que ler com atenção a proposta de redação, você tem que pegar o tema e ler com cuidado, ler o tema, ler de novo para ver se entendeu o tema, ler quantas vezes você achar que forem necessárias para entender esse tema. Porque se você não entendeu, você pode fugir do tema e aí você pode correr o risco de levar 0.
Você também tem que evitar ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, ou seja, você vai ter textos motivadores lá para você ler e se inspirar. Só que você não pode ficar preso somente a eles. Você tem que trazer conteúdo daqui de dentro. Se você só ficar se baseando naqueles textos ali, tá errado. Significa que você não tem mais nada para falar do assunto. Você aprendeu aquele assunto naquela hora. Isso é um problema. O problema está, infelizmente, em você que não ficou de olho nas notícias, não se informou. Então, você não pode ficar preso só ao que você vai ler lá naquela hora, naqueles textos lá, tá? Porque elas foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema. E essa reflexão tem que vir daqui, ó. Aqueles textos lá, você não pode copiar aqueles textos. Você não pode ficar preso a eles apenas. Ficar só falando de informações que tem naqueles textos não vai te levar a uma boa nota. Tem que trazer coisas daqui. E essas coisas só vão entrar aqui se você já se informou aqui fora. Porque não dá para pesquisar lá dentro na hora. Você não vai ter internet lá para pesquisar. Não copie trechos dos textos motivadores. Tá vendo? A competência 2, ela é a mais pesada de todas. Porque é ela que vai ser a carrasca. É essa competência que vai definir o futuro da sua nota no Enem. Ela é a mais pesada. Você não pode copiar textos dos textos motivadores, trechos desses textos, e nem também do caderno de redação de questões. Não pode. Ok? Você tem que refletir sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como você vai abordar, qual será o seu ponto de vista e como você vai defender esse ponto de vista. Tá? A competência 2 vai avaliar se você escreveu um texto dissertativo argumentativo, com opinião, tese, argumento e proposta de intervenção. Tem que ter isso tudo. Utilize de várias áreas do conhecimento. Olha só, gente, várias áreas do conhecimento. O que significa isso? A redação não é coisa de professor de português. Engana-se quem pensa que redação é uma invenção de professor de português. Não. Qualquer professor de qualquer matéria pode te passar uma redação. Professora de química pode te pedir uma redação. Professora de biologia pode te pedir uma redação. Professora de educação física pode te pedir uma redação. Então, redação você tem que usar conhecimentos de todas as áreas. Dependendo do tema, você vai trazer conhecimentos de história, de sociologia, filosofia, geografia, até matemática dá para entrar na redação. Matemática, química, física, todas as matérias podem entrar na redação. Então você tem que pensar de maneira aberta, tem que abrir a cabeça e usar todas as áreas do conhecimento. Não fica pensando só em literatura, português, não. Você tem que abrir a cabeça e pensar em todas as áreas do conhecimento. E a competência 2, ela vai ver se você fez isso. Se você não fez isso, a competência 2 pode cair para você. Olha lá, demonstrando que você está atualizado, tá vendo? Você tem que estar atualizado. Não sou eu que estou enchendo o saco. Tá falando no manual de redação. Você tem que estar atualizado, tem que estar vendo notícia, tem que se informar. Eu sei que as notícias podem não ser muito boas, você não gosta de ver notícias assim, mas infelizmente a gente tem que estar informado para se preparar para tudo. Em relação ao que acontece no mundo, essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar o seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas à defesa do ponto de vista desenvolvido em seu texto. Tem que ter muito conteúdo, tem que ter muita informação aqui e tem que saber usar as informações corretas, ok? Vamos lá. Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto. Você não pode fugir do tema, tem que falar daquele tema. Se você começar a viajar muito, falar de corrupção, e você começa a falar de outros assuntos, violência, de educação e tudo mais,
sem entrar no assunto, você pode correr o risco, você está correndo o risco de ser zerado. Tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: a fuga total, que te leva ao zero, ou o tangenciamento do tema, que vai diminuir a sua nota. E aí, gente, ó, eu trouxe aqui para vocês o tema de 2018. É um dos temas mais difíceis dos últimos Enems. Percebam que ele tem várias partes. O tema vai vir dessa forma na hora da redação do Enem. A primeira parte é uma instrução, são as instruções. Lá em cima, você vai ver as instruções de redação. Tá aqui, ó. Você vai ler atentamente. Depois vai ter o texto 1, textos motivadores. Texto 1, você vai ler. Texto 2, tem que ler também. E sempre vem um texto que é gráfico. Tá aqui, ó. Texto 3 vem em forma de gráfico. E vem um texto 4, às vezes não tem 4 textos, às vezes só tem 3. Então, depende muito do tema. Tem um texto 4 aqui e embaixo tem a proposta de redação que você também vai ler. Você tem que ler tudo isso com atenção. Tá aqui, ó. A parte 1, né, são as instruções, você vai ler com calma. Eu não vou ficar lendo aqui, você pode pausar o vídeo e ler. Depois dá play de novo, vai lá. Depois temos o primeiro texto motivador. Olha só, isso aí foi o tema de 2018, tá, gente? Vocês podem ler aí, ó. Vamos lá. Texto 2 também foi trazido aí para vocês. Leiam, vejam só o que tá sendo dito aí, pode ser usado ou não no seu texto. O texto 3 é um gráfico, sempre vai vir um gráfico. Normalmente vem gráficos para vocês acompanharem. E aqui está. Tá vendo que tem porcentagem? Então, quando eu falei que dava para usar matemática na redação, dá sim. Você pode mexer com esses dados aqui, ó. Você pode somar essas porcentagens, pode fazer outros cálculos relacionados a esses números e chegar a um número seu que você descobriu baseado nesse gráfico. Você pode usar esse seu número que você descobriu na redação. Olha aí, você usou matemática na redação do Enem. Isso é possível, dá para usar sim. E tem mais um texto aí, o texto 4, e a última parte é a proposta em si, que você vai ler exatamente. É aqui que está o tema, né? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É aqui que mostra o tema bonitinho, como ele vem escrito. Tudo isso é para você se inspirar e produzir o seu texto. Lembrando que você não pode copiar nada que está aqui. Você tem que usar essas informações para produzir mais conteúdo aqui, ó. Ok? E, respondendo agora, o que é a fuga total ao tema? É quando você tem que falar de um tema e você fala de outro. Fugiu totalmente. Aí é zero. Então, assim, se o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, você tem que falar disso, né? Do comportamento do usuário na internet que está sendo manipulado com dados, com algoritmos que as empresas colocam dentro do Google, do Facebook, do YouTube e de todas as redes sociais que manipulam o seu comportamento. Isso é o tema, foco no tema. Se você não falou disso, você falou de violência, falou de violência nas ruas, fugiu totalmente, é zero. Olha aí, para evitar que seja atribuída nota zero ao seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema proposto no Enem. Se você apenas mencioná-lo no título, por exemplo, ou deixar subentendido, supondo que a banca irá saber sobre o que você está falando, se for uma suposição sua de que quem vai corrigir seu texto deve supor, isso não é suficiente. Não é suficiente. Por isso, tenha cuidado, tá? Tem que ser bem claro e entrar no tema totalmente. E o que é o tangenciamento? Tangenciamento é você passar perto, é chegar a tocar no tema, mas não atingiu o tema no centro. Você chegou perto, mas não atingiu. Isso não é zero, mas a sua nota vai ficar bem baixa. Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, baseada somente ao assunto mais amplo. Ou seja, se o tema é manipulação do usuário por meio do controle de dados da internet,
E eu falei de fake news, falei de internet, falei de rede social, mas não falei do manipulação, eu tangenciei o tema. Eu entrei na questão da internet, ó, falei de navegador, site, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, tudo bem. Isso aqui é tangencial o tema. Eu não falei da manipulação, mas falei disso aqui. Não fugi do tema, mas eu tangenciei. Não vou tirar também uma nota muito alta, uma nota baixa. Cuidado. Vocês têm que atingir. Não pode nem tangenciar, tem que atingir o centro. Falar do que o tema está proposto. Falar da manipulação dos usuários por meio do controle de dados. Tem que ser bem específico e focado. Beleza? E o que é não atender o tipo textual? Nós já sabemos que o Enem pede o texto dissertativo argumentativo, tá aqui, ó, que é a ideia de você trazer a sua opinião em forma de tese, defender essa tese com argumentos e depois, no final, propor alguma coisa para minimizar o problema, diminuir o problema ou talvez solucionar o problema. Isso é o texto dissertativo argumentativo. Se você não faz isso, você não atendeu ao tipo textual. Ou seja, isso é muito perigoso, você pode tomar 0 por causa disso. Não vale colocar receita de bolo, nem de nenhuma receita culinária, não vale trazer salmo da Bíblia. Se for alguma coisa relacionada ao tema, você pode até trazer trechos dos salmos da Bíblia, alguma coisa da Bíblia, letras de música, pode, mas tem que estar relacionado ao tema e não pode ocupar a redação inteira. Você trazer só como referência em alguns momentos, se você quiser e achar importante. Então, olha aí, o próprio manual já diz para você o que é o texto dissertativo argumentativo. Vocês podem ler esses parágrafos aí. Na primeira aula a gente leu isso aí, tá, gente? Nós já lemos esses 3 parágrafos aí na primeira aula. Então, vocês podem pausar, ler de novo. Eu vou avançar para dar continuidade, olha aí. Na primeira aula também a gente discutiu o que é tese e o que é argumento. Tese é a ideia que você vai defender. É a sua opinião, só que essa tese só vai ser tese quando sua opinião estiver escrita de maneira formal, usando a norma culta. Isso é tese. E se a sua tese não vier acompanhada de argumentos, ela está vulnerável, ela pode cair. Então nós temos aqui, vamos lá, eu tenho uma tese, eu preciso sustentar essa tese, senão ela cai. Eu posso sustentar essa tese com um único argumento, ou eu posso sustentar essa tese com 2 argumentos. Olha só, 2 argumentos é mais seguro que ela não vai cair. A minha tese não pode estar flutuando. O que é tese flutuante? A tese flutuante é quando você joga a sua opinião e não responde. Por que você acha isso? Ah, eu tô certo. Pronto. Isso é uma opinião. Por que eu tô certo? Eu tô certo por causa disso e tô certo por causa disso. Pronto. Minha tese está estruturada. Claro que é uma opinião estruturada. A tese não pode ter a primeira pessoa, tá? Ou você pode trazer 2 argumentos ou um único argumento muito mais forte para que essa tese não caia, tá bom? Então é isso, basicamente. E aqui são as estratégias que você pode utilizar para defender essa tese. Trazer exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos. Fato comprovável já é um tipo de pleonasmo, porque se é fato, ele tem que ser comprovável. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, ou seja, tem que ser uma citação ou uma coisa de autoridades, não vai trazer qualquer pessoa que você... Ah, o meu tio uma vez falou... Não, não pode. E não pode usar a primeira pessoa. Meu, minha, também não pode. Tem que usar determinada pessoa, especialista em tal assunto, certa vez falou que... Isso pode. Pequenas narrativas, pequenas histórias, só para ilustrar, você pode usar também. Não o texto inteiro contando uma história, isso não pode. Alusões históricas, aí na aula de história você pode trazer qualquer conhecimento de história para trazer aí sua defesa. E fatos, situações, épocas, etc. Qualquer uma dessas aí você pode utilizar para defender sua estratégia, seu argumento, sua tese. Como que eu consigo isso? Vendo notícias, lendo bastante,
Consumindo arte, também eu consigo trazer tudo isso. Filmes, séries, música, literatura, a escola, tudo isso é fonte de estratégia para você trazer para o texto. Nas aulas da escola, história, geografia, física, matemática, português, filosofia, sociologia, todas as matérias são fontes de conhecimento. Um filme, série também, videogame também, tudo isso é fonte para você trazer e usar num texto, dependendo do tema, né? Atenção, será atribuída nota 0 à redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Você não deve, portanto, elaborar um poema. Não pode escrever um poema na redação. Minha redação aqui eu vou escrever um poema. Eu criei um poema sobre esse assunto aqui na hora. E esse poema ficou tão bom que eu vou escrever o meu poema na redação inteiro. Pronto, minha redação vai ser o meu poema. Infelizmente, se o seu poema também, mesmo se o seu poema estiver muito bom, infelizmente é 0. Porque ali não é o lugar de escrever poema, tá? Sua redação tem que ser um texto dissertativo ou argumentativo. E a competência 2 é que vai estar de olho nisso, tá bom? Nem pode reduzir o seu texto a uma narração ou uma história, um depoimento, também não pode, ou uma experiência pessoal. Você vai lá e conta uma experiência sua, né? Começa a redação assim, ó. Certa vez eu estava indo para a escola e quando aconteceu tal, também não pode. Uma experiência pessoal sua é 0. No processo argumentativo é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração. Por esta, não apresentar os princípios de estruturação solicitados. Muito cuidado. E aqui está a tabela que fala da competência 2. Olha aí, o nosso foco, gente, é o nível mais alto. Então, eu não vou ler os outros, porque eu sei que vocês vão atingir o nível alto. Tem que tirar 200 pontos na competência 2. Você tem que desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente. Como que eu faço isso? Trazendo as informações corretas. Se você só utilizar as informações dos textos que você leu, já não é mais 200 pontos. Porque, vejam só, aqui você tem que trazer uma argumentação forte, tem que trazer argumentações que sejam sólidas, consistentes, a partir de um repertório sociocultural produtivo. O que significa isso? Vocês têm que trazer outras coisas, outros conhecimentos, física, química, sociologia, história, geografia, tem que trazer para o seu texto, para poder chegar no nível máximo. Se você não faz isso, você não vai chegar no nível máximo. Tem que apresentar um excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Tem que dividir entre parágrafos. Não esqueçam de fazer parágrafos. Primeiro parágrafo vai estar a introdução com a sua tese e os argumentos. Segundo parágrafo, falar de um argumento. Terceiro parágrafo, fala de outro argumento que você já anunciou lá em cima. Mais um parágrafo para propor, fazer a proposta de intervenção. Tem que ter, esse é o domínio do texto dissertativo e argumentativo, ok? Tem que saber fazer um texto dissertativo e argumentativo. Se você traz um bom domínio do texto dissertativo e argumentativo, traz uma argumentação consistente e tem proposição, que é o quê? Tese, a argumentação, seus argumentos e a conclusão, olha só, é um bom domínio. Vejam que você sendo bom no texto dissertativo e argumentativo ainda não é o máximo. Você não tem que ser bom, você tem que ter uma argumentação consistente e um excelente domínio. Tem que saber fazer o texto dissertativo e argumentativo. E para isso, você tem que voltar lá naquele gráfico que eu fiz. Tema, ideia, tema, opinião, tese, argumento e proposta. Tem que saber dominar aquela sequência que eu fiz na primeira aula. Ideia, tema, opinião, tese, argumentos e proposta. Sabendo cada etapa disso, você consegue chegar no nível máximo da competência 5, tá bom? Os outros níveis são medianos, olha só, esse nível aqui é mediano. Você, argumentação previsível.
Esse é o grande problema da população brasileira. Todos nós temos argumentações previsíveis. O que é isso? É o senso comum. Você vai lá, descobre o tema, fala uma coisa que todo mundo já sabe. Isso é uma argumentação previsível. Você vai tirar 120 nessa competência. Infelizmente, a maioria dos brasileiros está nesse nível. Nós temos a argumentação previsível. Você não pode ser previsível. Tem que ser algo consistente e que traga um ponto de vista seu, diferente da maioria. Tá bom, gente? E que seja comprovável, né? Que seja uma coisa real e que seja verdadeira. Tá bom? Senão, se trouxer informações falsas, não vai adiantar nada. Então, leiam aí os níveis da competência 2 e foco no nível 5. Ok, gente? Fique atento. Se a sua redação apresentar fuga ao tema, ou se ela não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das outras competências. Ou seja, você vai ficar com 0. Se você fugir do tema, acabou para você ali, é 0. Se você só tangenciar o tema, aí não acabou. Sua redação vai ser corrigida, mas terá uma nota baixa. E se você, aquele caso que eu falei, a pessoa foi lá, viu o tema, ficou inspirado e escreveu um poema em vez de fazer um texto dissertativo. Eu gostei desse tema, vou fazer diferente. Vou fazer diferente para ver se eu ganho mais pontos. Vou fazer um poema sobre esse tema. Vai ficar muito bom. A pessoa fez um poema e escreveu lá, deixou só o poema, que ocupou aqui todas as linhas. Só um poema. Organizado em versos, tudo mais. Tem rima, tudo mais. O poema ficou muito bom. Porém, não é um texto dissertativo argumentativo. Então, esse poeta ou essa poeta, por mais que seja muito bom, muito boa, vai ficar com 0 na redação. Porque ele não atendeu à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Esse poema dele serve para outras situações, aqui fora. Faz uma música, publica um livro, maravilha. Mas lá no Enem, infelizmente, não serve. Tá bom? Então é isso, gente. A competência 2, recapitulando, ela é 3 em 1. Ela vai ver se você entendeu o tema, ela vai ver se você utiliza várias áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, história, geografia, química, física, matemática, usa o máximo que você conseguir, claro, relacionado ao tema. E também, competência 2 vai ver se você fez um texto dissertativo argumentativo, e não outra coisa diferente. Seguiu a estrutura. 3 em 1, competência 2. Próxima aula, competência 3.